Então hoje nós vamos falar sobre a parábola que fala sobre discipulado, tá bom? Que está lá em Mateus capítulo 7. Você pode abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo de número 24. Amém? E essa parábola é chamada parábola dos dois fundamentos, tá bom? Vamos ler, então, o que diz? Diz assim, vamos ler juntos? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Glória a Deus. Queridos, antes de falar sobre essa parábola, volte algumas páginas aí na sua Bíblia, no capítulo 5 de Mateus, só para a gente fazer aqui uma espécie de uma espécie de resumo do que está acontecendo aqui em Mateus capítulo 7. Olha só, Jesus aqui no capítulo 5, ele começa a ensinar sobre o que envolve os princípios do reino. Ele começa no capítulo 5 falando sobre as bem-aventuranças. Não, na verdade, não só sobre o capítulo 5 até o capítulo 7, mas aqui no início do capítulo 5, sobre as bem-aventuranças, né, que é chamado o Sermão do Monte. E aqui é a base de todo o ensino de Jesus. O que é a base dos ensinos de Jesus? A base dos ensinos de Jesus nada mais são do que os próprios princípios já registrados na palavra de Deus, desde todo o Antigo Testamento, desde a Torá, desde o Pentateuco, os profetas. E esses princípios, Deus, ele não abre mão. Amém? E parece que o povo, durante toda essa caminhada de fé, eles se perderam nessas obediências. E Jesus, ele vem como aquele que nos traz novamente a uma rota de entrada novamente nesses princípios. É muito errado, irmãos, muitos pregadores, que eu acho um pouco ignorância, que eu falo, não ignorância no sentido de brutalidade, mas ignorância na falta de conhecimento e sensibilidade de entender que a Bíblia é um livro só. Todo o Novo Testamento nada mais é do que fragmentos dos princípios dos 10 mandamentos. Todo o Novo Testamento está incluído trechos do próprio 10 mandamentos. Não tem como eu pensar no Novo Testamento sem entender que o Antigo está incluído no Novo. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Jesus, no Antigo Testamento está escrito: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que Jesus pregou sobre isso? De nenhum modo jureis, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, ou seja, é referência ao nome de Deus. Então, existem muitos ensinos no Novo Testamento que nada mais são de que os princípios que estão no Antigo que não eram praticados. Amém? Quem está entendendo? Por que eu estou falando isso? Porque no Sermão do Monte, Jesus ele vai destrinchar, digamos assim, todo o Antigo Testamento, colocando de forma um pouco mais prática. E o que é aquilo que Deus não abre mão para que eu e você sejamos considerados como discípulos. E essa parábola que nós estamos lendo,
ela vai fechar o que nós vamos ensinar hoje, para você compreender a importância dos ensinos de Jesus na minha vida e que eu devo atentar, irmãos. Aquele negócio de dizer assim, ah não, bateu, levou, eu não perdoo, isso não deve nem mais existir no linguajar de um crente. Por exemplo, eu ainda de vez em quando, eu ainda assisto pornografia. Isso não deve nem passar pela cabeça de um discípulo. Porque que diz a palavra? Se tu pensares numa pessoa com intenção impura, no coração já adulterou. O Antigo Testamento dizia, se você se deitasse. O Novo é mais complicado ainda, porque vem com pensamento. Deus está julgando a nossa motivação. Então, se tem alguém aqui que assiste, pare hoje, porque você está na contramão dos ensinos de Jesus. Jesus, ele vai na nossa motivação. Apóstolo, mas eu ainda tenho fraqueza. Ter uma fraqueza é uma coisa, mas viver nessa prática é outra completamente diferente. Se você tem fraqueza, você vai orar, você vai pedir a Deus para Deus te fortalecer nesse aspecto. Mas viver nessa prática, desejando isso, tem alguma coisa errada no nosso coração. Amém? Quem está entendendo? Beleza, então vamos lá. Então ele começa no capítulo 5 falando sobre o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Aí ele vai dizer no versículo 13 do capítulo 5, que os discípulos são sal da terra, tá? Tem uns que querem ser sal grosso, irmãos, mas, né, vamos ser sal rosa, que é mais light, né? Alguns brincam, né, dizendo, né, eu sou sal, né, mas sou sal grosso. Não tem que ser grosso não, irmão, tem que ser sal normal, tá bom? Não, você salga demais aí, não vai funcionar. Versículo 14, ele vai falar que nós somos a luz do mundo. E ele não está brincando com isso, irmãos. Ele está dizendo, você tem que ser luz do mundo. Tem gente que vai fazer faculdade, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, e no lugar de influenciar o ambiente que está, ele é influenciado, irmã Néia. No lugar de ele influenciar, ele é influenciado. Daqui a pouco ele está na mesma baixaria que todo mundo está ali. E ele esquece que ele é luz e não trevas. Porque se ele fosse luz, ele estaria seguindo o mesmo caminho dessas pessoas? Não. As pessoas estariam seguindo, na verdade, ele. Não é isso? Aí no versículo 17 ele vai dizer que ele não veio revogar a lei, mas cumprir. Amém? No versículo 21, aí ele vai aqui, irmãos, estabelecer os princípios. Olha, eis que foi dito aos antigos, não matarás. Aí ele vai dizer no versículo 22, olha, mas eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Ou seja, não é questão mais de matar fisicamente, mas se eu me iro contra meu irmão, se eu falo mal do meu irmão, eu estou matando. Isso é muito sério. Irmãos, isso aqui é um desafio, irmãos, porque quase todo dia estão fazendo raiva para você, estão ou não estão? Todo dia estão fazendo raiva para a gente. Seja em casa, seja no trabalho, seja na vizinhança, né? Por exemplo, acho que foi segunda-feira, eu me senti um pouco mal. A gente foi resolver uma situação de um terreno para a gente comprar para a igreja, né, lá no Por Viver Melhor. A gente veio e deu vontade de tomar um açaí, nós fomos tomar açaí. E quando a gente saiu de tomar açaí, irmãos, eu vi uma pessoa jogada lá quase no meio da rua. Aí, irmãos, eu falei, rapaz, será que eu vou lá com esse homem lá? Tirei do meio da rua, né? Fiquei pensando, aí passou um frentista não, flanelinha, aí bom, acho que eles vão tirar ele, e passaram de largo, e os carros passando, irmãos. E eu falei, meu Deus, será que eu vou? Aí fica aquele negócio me incomodando, mas ao mesmo tempo eu não queria ir. Aí eu fiquei, será que eu vou? Mas se atropelar esse homem? Eu fiquei naquele dia, aí irmã, resumindo, irmão, eu entrei no carro e fui embora, só orei pelo homem. Mas depois cheguei em casa, aquele negócio foi me incomodando, era para você ter ido arrastar esse homem do meio da rua. Ele estava deitado lá, acho que bebo, não sei. Aí eu fiquei, aquilo me incomodou, eu pedi tanto perdão a Deus, irmão. Eu falei, meu Deus, era para me ter ido lá. Né, eu sou luz, era para mim, né? Eu falei, Senhor, vamos aqui jogar o homem, pelo menos no rego, irmão, jogar o homem, né? Mas saia do meio da rua. Aí aquilo me incomodou tanto, irmãos, eu fiquei, aí no outro dia eu orei, chorei, Senhor, me perdoa. Porque eu não fui luz.
Não é verdade? Eu fui negligente. E se atropelasse o homem, eu matasse o homem? Porque os carros estavam passando ali direto. Aí aquilo me incomodou, eu fiquei. A gente tem que se preocupar com isso, não é verdade? Eu não posso fechar os meus olhos a isso e falar assim, eu tenho que ir lá, irmãos, qualquer um. Ou pelo menos falei, irmão, empurra esse varão aqui, nem que seja para te pedir para alguém. Mas é nosso chamado fazer isso. E naquele momento eu não fui luz. E aquilo me incomodou tanto, irmãos. Muito bem. Aí ele fala aqui sobre os adultérios, né, sobre conservar o coração. Ele vai falar dos julgamentos aqui no versículo 33. Ele vai falar sobre vingança no capítulo 38. E aí ele vai falar aqui no 43 do amor ao próximo, algo que eu falei nesse dia. Uma atitude dessa era uma atitude de amor, uma preocupação com a vida daquele homem. Eu creio que nada aconteceu, mas aquilo me incomodou, sabe? A gente poder fazer o bem, eu acho que foi uma luta, né? E eu acabei não. E aqui no capítulo 6 ele vai falar sobre a prática da justiça. Ele vai falar sobre como que nós devemos orar, do dever que nós temos de orar, a forma como nós devemos orar. Não temos aquela preocupação, irmãos, de derramar o nosso coração em oração. No versículo 9, ele cita aqui no 6:9, né, no versículo 9, 6:9, ele vai falar sobre a oração chamada oração dominical, né? Oração matinal. No versículo 16 ele vai falar sobre como eu devo jejuar, como deve ser o meu jejum em relação a Deus. Ele vai falar no versículo 19, irmãos, sobre tesouros nos céus. E aí ele continua falando aqui no versículo 22, sobre luz e trevas, e as trevas, que eu tenho que ter um olho bom sobre todas as coisas, para que a minha vida tenha luz. Ele fala no versículo 25 em diante, sobre eu buscar primeiramente as coisas que são do céu. Como nós estamos aqui hoje, buscando aquilo que é do céu, aquilo que deve ser primeiro lugar na minha vida. E aqui no capítulo 7, ele fala sobre julgamentos. Não julgueis para que não sejais julgados. Então, ele fala, olha, com o mesmo critério com que julgardes, sereis julgados, 7:2, né? E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Deixa eu explicar isso aqui para você. Apóstolo, Jesus está proibindo a gente julgar? Não. Ele não está proibindo ninguém julgar. Até porque, em muitos momentos nas Escrituras, Jesus perguntava para os seus discípulos, o que vocês estão entendendo disso? Aí eles respondiam, isso quer dizer isso. Aí Jesus falava, julgaste bem. Ou seja, o julgamento faz parte da nossa vida. Julgar, analisar, refletir, faz parte. E não é errado você julgar ninguém, de certa forma, não é problema. A questão é como você faz isso. Aí que está a diferença. E também se o seu julgamento é hipócrita. O que é o julgamento hipócrita? O cara está no adultério e fica criticando quem está no adultério. E uma coisa, irmãos, que eu já percebi, todo aquele que é muito duro em julgar as pessoas, pode escrever que ele está fazendo pior. Pode escrever. Todo aquele, não, porque ela é assim, não, porque ele é assim, não, porque falou isso, eu não concordo com isso. Todo aquele intolerante demais, ele tem culpa no cartório. Pode escrever. Sonde a vida dele que você vai descobrir que a vida dele é muito mais errada do que aqueles que ele julga. Sabe por quê? Porque aquele irmão que passou por um arrependimento profundo, ele sabe a dor do pecado. Ele pode até julgar, mas ele julga com misericórdia. Ele vai exortar o irmão, vai irmão, sai dessa vida, irmão. Mas ele não fica, tu é um pecador e tal, tu vai para o inferno e tal, eu não concordo contigo, e bate, sem misericórdia. O julgamento tem que ser com misericórdia. Aí no capítulo 7, no versículo 7, Jesus nos incentiva a orar. Ele fala no versículo 6, para nós não darmos aos cães aquilo que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Isso aqui parece que é meio pesado, né? Por exemplo, tem pessoas, irmãos, que elas não querem ouvir a palavra, não adianta. Por isso que eu digo, a gente precisa evangelizar todo mundo, precisa. Mas se você perceber, irmãos, que tem pessoas que estão desprezando o evangelho que você prega,
Não insista mais, só ore. Fale de vez em quando, mas não fique mais insistindo, porque elas estão rejeitando. E elas entram nessa classificação, não jogar pérolas aos porcos. O evangelho é precioso, tem outras pessoas que querem receber, não perca tempo. Por isso que nós temos que orar para que Deus nos dê, irmãos, discípulos. O evangelho é agora, não podemos desperdiçar. E aqui no versículo 7, como eu disse, do capítulo 7, ele vai falar sobre nós buscarmos Deus em oração. Ele vai falar aqui no versículo 13 sobre duas estradas, né? Estreita é a porta e larga é a porta que estreita é entrai pela porta estreita, né? Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e diz que muitos entram por ela. E aí no versículo 15, ele vai falar, irmão, sobre os falsos profetas. Como que você pode identificar um falso profeta? Pelos frutos. É que nem aquela história do garotinho, né, que fala assim: pai, vamos morar na igreja, pai. Por quê, minha filha? Porque lá na igreja o Senhor é tão bom. Aqui em casa você é tão mal, né? Você bate na mamãe, briga com a gente, toca o terror. Pelos frutos. Quais são esses frutos? Comportamentos, fruto do Espírito. Ou seja, se você não visse nada de Deus em mim, ia ser complicado. Agora, deixa eu te falar uma coisa agora, que você vai se assustar. O falso profeta, ele hipnotiza. Escuta o que eu vou falar para você. O falso profeta, ele hipnotiza pessoas. A pessoa sabe que o cara é enrolado, é mentiroso, prega o que não vive, mas ela não consegue deixar a igreja. Ela não consegue ver que ele é um falso profeta. E sabe o que acontece com essa pessoa? Ela fica igual essa pessoa. Ela começa a ser hipócrita tanto quanto essa pessoa. Por quê? Porque o falso profeta fala em língua. Porque o falso profeta opera curas. Porque o falso profeta, ele revela mistérios. Ele prega e todo mundo cai no poder. Mas será mesmo que é o poder do Espírito Santo? Ou é emoção ou é demônio? Porque eu já vi muitas pessoas, irmãos, que eu orava, eu achava que era o Espírito Santo. E aquilo Deus falou no meu coração: repreende porque é demônio. Quando eu coloquei a mão que eu repreendi, é demônio, manifestou. Me enganava toda vez. Até um dia que eu falei: isso aqui não é Espírito Santo. Muito bem. Então, o teste para saber se é um falso profeta, irmão, são os frutos, tá? Pode pregar bem, o falso profeta, irmão, prega bem. Ele envolve todo mundo. Ele é um grande líder. Ele prega maravilhosamente. Ele mobiliza uma multidão, irmãos. Ele sabe, ele é bom de conversa, mas não tem frutos. O que vai acontecer com ele? Volta aí o capítulo 7 aí, no capítulo 7 mesmo, no versículo 22, ó. Muitos naquele dia hão de me dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Versículo 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ou seja, irmãos, essa palavra é uma palavra que deve nos chocar. E todos nós precisamos todo dia nos avaliar. Nós erramos sim, irmãos, todos os dias nós erramos. Existe um movimento aí, eu não sei o nome exato, porque tem várias variantes. Eu conheci um cidadão, quando a apóstola foi pegar o carro dela, eu fui com ela. E aí eu conversava com o vendedor, ele participava de um movimento que dizia que as pessoas lá não pecavam mais. E aí eu falei assim: mas como? É impossível alguém não pecar. Aí ele falou: não, lá, mas é por isso que eu não estou indo mais para a igreja lá, porque eu peco, então eu só vou quando eu parar de pecar. Aí e ele pregava e falando, irmão, com uma grande convicção. Aí eu olhei para ele e falei assim: mas irmão, mas não tem como. A palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e não há verdade em nós. Aí ele falou: não, o senhor está interpretando errado. Essa passagem não é de João. Eu falei: Aí ele diz assim: o que diz João? Ele fala sobre os pais, os filhos e os filhinhos. Esse que continua pecando
são os filhinhos, que não tem maturidade, mas aquele que já é pai não peca mais. Eu falei, não, irmão, está errado. Não, acho que não é por aí não. Ele, não, é sério. Eu falei, então vamos lá, se eu dissesse que eu não pecasse mais, você acreditava? Ah, eu acreditava. O senhor ia subir nos meus conceitos. Eu falei, mas eu estaria mentindo para você. Porque todo mundo peca de alguma forma, por pensamento, por atitude, por negligência, por imprudência. Por isso que o apóstolo Paulo disse para ele, todos estão destituídos da glória de Deus. Não há justo um sequer. Eu me torno justo pela justiça de Cristo, não pela minha justiça. Muito bem. Aí, enfim, então, o que eu quero dizer é o seguinte, que todos nós, irmãos, pecamos. Mas eu e você devemos ter a consciência que precisamos nos avaliar todos os dias. Quando eu for deitar, você precisa colocar a cabeça no travesseiro e falar, hoje assisti pornografia, ou eu menti, eu tratei mal o meu esposo, briguei com os meus filhos, eu não li a tua palavra, Senhor, não orei, eu fui imprudente, não ajudei meu próximo, Senhor, eu assisti algo que não era para me assistir, falei coisas que não era para me falar, vi coisas que não era para me ver, toquei em coisas que não era para me tocar, e você deve falar um nome para você ser liberto. Senhor, eu tratei mal minha esposa, tratei mal os meus filhos, eu cometi um erro, eu falei o que eu não deveria falar, eu julguei o meu irmão, e falar, Senhor, mas me ajuda, Senhor, eu não quero mais fazer isso, trabalha no meu coração. Isso é o mínimo, irmãos, que nós devemos fazer para que possamos ser libertos. E aqui no versículo 24, que é a parábola dos 2 fundamentos, Jesus fala, pois todo aquele que ouve estas minhas palavras, que palavras, irmãos, são essas? Pergunte para o seu irmão, que palavras são essas? O que Jesus falou no capítulo 5? O que Jesus falou no capítulo 6? Isso, irmãos, são as palavras dele. Se você lê o capítulo 5, se você lê o capítulo 6, o capítulo 7, e você não pratica, será comparado ao que? A um homem, ou melhor, se você pratica, né? Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Por quê? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram com ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. O que são as chuvas, irmãos? O que são os rios? O que são os ventos impetuosos? Os problemas e pecados que nós enfrentamos todo santo dia. Depressões que querem te derrubar, problemas, pecados. Você mesmo é o seu grande inimigo, porque a sua carne fala mais alto. Você precisa falar consigo mesmo. Como diz Augusto Cury no livro dele, né? O Código da Inteligência. Nos demais livros dele também, como a Inteligência de Cristo, O Vendedor de Sonhos, que você tem que ser o quê? O autor da sua história. Você não pode esperar que eu diga algo para você apenas. Você precisa falar assim, eu quero mudar. Eu não vou ser mais escravo das minhas tristezas, das minhas angústias. Não que você vai deixar de sentir as dores, irmão, não é isso. Mas você colocar o contraponto. Como ele diz, questione, interrogue, pergunte, por que eu me sinto assim? Vale a pena eu me sentir toda vez assim? Ele usa uma palavra mais poética. Faça com que o seu eu seja o autor da sua história. Entre no palco das suas emoções. Eu acho bonita essa linguagem poética que ele usa. Então ele diz o seguinte, no versículo 26, mas todo aquele que ouve as minhas palavras, que palavras? Do capítulo 6, do capítulo 5, de todo o evangelho. Mas ele diz, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Grande a sua ruína fala de juízo. Juízo. Ou seja, todo aquele que diz que é cristão, que é discípulo, mas não pratica a palavra, é para perdoar, não perdoa. Não, apóstolo, porque o senhor não sabe o que eu passei. O senhor não sabe o trauma que eu vivi.
Meu irmão, eu sei, eu estou aqui para chorar com você, estou aqui para ajudar você, mas perdoe, meu irmão, porque você também foi um dia perdoado por Deus. Você também não merece, talvez você não fez o que fizeram com você, mas você foi perdoado por Ele. Mas você precisa liberar perdão. Não, apóstolo, amar aquele ali eu não amo, não. Aí a pessoa nem fala assim, né? Mas ela diz assim, não, aquele ali eu ignoro, aquele ali. Mas é para te amar, bênção. Não, apóstolo, porque não dá para conviver com esse tipo de pessoa, falou mal de mim, não sei o quê. Eu sei, mas ame os seus inimigos e orem pelo que vos... Irmãos, pense um pouco, se todos os cristãos que fizessem isso, o mundo não seria um paraíso? Por que o mundo está em conflito? Porque as pessoas não se amam. Por que o mundo está em conflito? Porque não há perdão. Não existe isso no meio do povo. Essa é a grande realidade. Então, só já para finalizar aqui, já tem o quê? 5 minutos, né? Menos de 5 minutos. Olha só. A parábola ela vai dizer também, eu anotei algumas coisas aqui importantes, que a parábola ela insiste que mudemos a nossa teologia da salvação para que ela se conforme aos ensinos de Jesus e se concentre apropriadamente em uma relação com Jesus que gere ações. Ou seja, os ensinos de Jesus, o que eu leio, deve me motivar a colocar em prática. Isso foi difícil para mim, irmãos, mas quando eu comecei a entender isso, eu comecei aos poucos. Por exemplo, eu vivi um conflito, eu sempre fazia assim, não, mas a palavra de Deus ensina isso, eu preciso colocar em prática a palavra de Deus. Isso me ajudou a eu não ser tomado pelo conflito, amém? Então eu procuro sempre colocar os ensinos de Jesus na balança para que eu olhe e eu consiga colocar também em prática. Se eu não colocar os ensinos de Jesus em prática, a Bíblia diz que eu sou um tolo, eu sou um insensato. Todo aquele que não consegue colocar a palavra de Deus em prática, sendo cristão, é insensato. E o mais difícil, irmãos, são as pessoas tomarem consciência disso. E essa palavra, irmãos, não é para o mundo, essa palavra são para os cristãos. Essa palavra é para a igreja. Porque, irmãos, se a gente aprender a se amar mais aqui nesse lugar, você nunca vai falar mal de mim. E você também não vai deixar ninguém ficar falando mal de mim. Você vai me defender e vai falar, irmão, não fale não. Se você tem um problema, resolva lá com o apóstolo. Não fique falando mal, sabe? Porque contamina, irmãos, contamina. E outra coisa, também não vou deixar ninguém ficar falando mal de você. Uma vez chegou um discípulo, começou a falar mal de um líder. Não, porque fulano está exigindo isso. Eu só ouvindo, né? Só ouvindo. E aí eu disse assim, eu fiquei ouvindo, eu falei, querido, tu já parou para pensar que a pessoa está certa? Aí ele assustou assim, se a pessoa está fazendo isso, ela está certa, ela está pedindo isso, ela tem a razão dela. Aí eu falei assim, mas isso, aí eu já tiro de tempo. Não, mas isso, entenda que isso é bom, vai ser bom para ela, bom para você e tal, e pronto. Eu sempre tento apaziguar, mas não dou corda, irmãos. Por quê? Porque é uma desgraça fofoca, irmãos. Porque tem pessoas na igreja que ainda não são convertidas e, infelizmente, nós damos ouvido a esse tipo de pessoa. Se for convertido, que também não era para fazer isso, a gente já dá uma cortada. Só que o não convertido é pior. Porque quando o não convertido fala, se você exorta o não convertido, ele sai fora. Ele não gosta não. Agora, quando ele é convertido, ele se abre mais para ouvir a exortação. Ele pensa, pode até não gostar na hora, mas ele fala, não, realmente, você, poxa, estava pisando na bola, falando mal do líder, falando mal da igreja, etc. Vou me corrigir, né? Outra coisa, qualquer pessoa, como eu disse, que ouvir a palavra de Jesus, mas não as pratica, ela é considerada insensata. Eu já tive muitas, irmãos, situações, eu digo para vocês que assim, eu pensei 2 vezes, rapaz, será que esse negócio é para mim mesmo? Porque eu já enfrentei cada situação, irmão, muitas situações. E aí o que mais diz aqui a palavra? Quando os cristãos da nossa época irão perceber
que somente a confissão de fé não é suficiente e que a fé genuína nos leva à obediência. Então, irmãos, se nós dizemos que temos fé, nós precisamos colocar em prática. É difícil e a gente precisa se tocar, digamos assim. Poxa, eu creio em Jesus, eu preciso colocar em prática. Jesus me enche de amor para me te obedecer, para me colocar em prática a tua palavra. Saber o que é correto não é suficiente. Irmão, isso aqui é muito interessante. Preste bem atenção. Eu já fui assim, às vezes sou assim, e tem muitos cristãos e discípulos que são assim. Ele conhece o que é correto, mas ele não consegue colocar em prática o que é correto. E o pior, ele não se toca. Irmãos, muitos estão nesse nível. Muitos. E essa parábola, irmãos, é para nos sacudir e falar: ei, tu tá colocando em prática o que tu vive? Ou melhor, tu está colocando em prática o que você crê? Você está vivendo aquilo que você crê? Faça uma análise. Continuando aqui já para encerrar. Imagina um mundo, ou uma comunidade, como eu disse, onde as pessoas não abusem verbalmente de outras pessoas quando estão furiosas, onde elas não cobicem nem violem os votos matrimoniais, onde elas sempre digam a verdade, não façam retaliação da violência sofrida e amem seus inimigos. Todos nós gostaríamos de viver num lugar assim, não é mesmo? Sim ou não? Verdade. A negligência em que vivemos desta forma é autodestrutiva e tola. Muitas vezes nós deixamos, como eu estou batendo nessa tecla, de colocar a palavra de Deus em prática. É muito comum, irmãos, como eu disse, né? A gente não dá muitas vezes a outra face. Tem uma discussão, tem uma briga, nós somos os primeiros a tocar o terror na discussão. Como é que eu vou estar juntando tesouro no céu, irmãos, se o negócio comigo é bater ou levou? Onde é que está Cristo? Aonde está suportar uns aos outros? Aonde está dar outra face? Não, apóstolo, eu sou batizado, sim, mas você está entrando em juízo se você não dá outra face. Talvez você não precise brigar, mas você talvez seja firme, se posicione. Mas dependendo do caso, se cale em amor. Irmãos, isso falta muitas vezes para mim. Se tem alguém que precisa reconhecer, eu sou o primeiro. Porque não é fácil não. E no trânsito, o cara que xinga toda a tua geração, ele faz a barbeiragem e você pega a culpa. Coisas simples do dia a dia. Coisas simples do dia a dia. A gente se irrita fácil com as coisas. Então, a nossa vida deve ser de um constante confronto. Poxa, será que eu estou de fato... Por isso que essa parábola, Jesus, ele finaliza os seus ensinos com essa parábola. Para falar: ei, tu ouviu o que eu te disse? Beleza, agora é o seguinte, vai colocar em prática? Porque se não coloca, é insensato. O que é um insensato? Não tem senso. Ou seja, está ouvindo, mas não está escutando. Ou melhor, está escutando, mas não está ouvindo. Não sei o que você acha melhor. Ou melhor, ouve, escuta, mas não discerne, não entende nada. Entra aqui, sai aqui. Ou seja, você está aí, mas você está pensando no x-salada, você está pensando no lanche, está pensando em já voltar para casa, já está pensando aí que o culto já está se alongando demais, está no celular, está distraído, está em outra coisa, está ouvindo aqui, vai terminar mais um culto de ensino, e aí você vai sair aqui, e você, beleza, continua a sua vida. Mas se essa palavra você sair daqui hoje e falar: eu preciso ser diferente, eu preciso ser luz, eu preciso ser o sal da terra, eu preciso colocar em prática. Vai ser duro? Vai, irmão, mas uma coisa eu aprendo com o salmista: se você confiar em Deus, irmão, Deus vai te honrar. Se o juízo de Deus não for levado a sério, a negligência em vivermos segundo a vontade dEle realmente será uma tolice. Por que você obedece a Jesus? Eu fiz essa pergunta para mim hoje. Pergunte para o seu irmão: por que você obedece a Jesus? Ou por que você está tentando obedecer a Jesus na prática? Me diga o que ele respondeu. Nada.
Você precisa ter uma resposta. Por que você obedece? Ou por que você quer obedecer Jesus? Vamos lá. Você precisa saber. Eu vou aqui desmontar um estigma que existe, tá? Um mito em muitos conceitos cristãos, através dessa pergunta. Por que você obedece a Jesus? Me diga aí o que vier na sua mente, o que você entende, diga para mim. Por que o Emanuel tem que obedecer à mãe dele? Se o Emanuel não obedecer à mamãe, ficar teimando com birra, rebelde, o que espera ele quando chegar em casa? Castigo e peia. Por quê? Para disciplinar a astúcia do menino. O provérbio fala disso, que uma varinha é um santo remédio, irmãos. Muito bem, então vamos lá. Aí eu faço a mesma pergunta: por que você obedece a Deus ou Jesus? O que espera você se você for desobediente? Deus, ele corrige a quem ama. Então, se você for teimoso, desobediente, não obedecer a Jesus, o que vai acontecer com você? Você vai corrigido com Deus. E se você morrer em desobediência, o que acontece com você? Você vai perder a salvação. Então você obedece a Jesus porque você não quer perder sua salvação. Apóstolo, mas esse negócio soa meio estranho, porque dá a impressão que a gente é obrigado a servir a Deus. É e não é. Porque a obediência e o amor a Deus, ela gera temor. Ou você não tem medo de ir para o inferno. Você tem medo de ir para o inferno ou não? Eu quero amar, podem falar mal de mim, mas eu quero ir para o céu, irmãos. Eu quero ir para a eternidade com o Pai. Se for para perder dinheiro para ter minha salvação, porque eu perca dinheiro, mas não vou perder minha salvação. Nem que eu tenha que amar, pode chamar do que for, mas eu vou amar, vou perdoar, vou me esforçar para colocar a palavra dele em prática. Não quero ir para o inferno, não. Então, apóstolo, está dizendo então que a gente só tem que servir a Deus porque tem medo de ir para o inferno. Como eu disse, e não é. É uma verdade também isso aí. Mas claro que isso não deve ser só a nossa motivação maior. Mas existe um alerta aqui. Irmãos, existe um juízo para você que não quer amar. Existe um juízo para aquele que não quer perdoar. Existe um juízo para aquele que não quer colocar a palavra de Deus em prática. E isso deve nos dar um temor. Apóstolo, mas eu amo a Deus. Mas tu está obedecendo? Não, eu fui batizado, mas você está obedecendo. Não, eu casei, mas você está obedecendo? Os ensinos de Jesus é a base do Evangelho. Existe um juízo, não brinco com esse juízo. Irmãos, eu tenho um temor, irmão, não quero queimar no inferno, não. Eu aceitei Jesus como meu Salvador porque eu estava perdido, porque eu ia ser lançado lá no Geena, no Lago de Fogo, e o amor dele me alcançou, e eu falei: Senhor, o teu amor fala mais alto do que o inferno, eu não quero ir para o inferno, não. É difícil amar, a gente sofre, é duro, a gente é humilhado, a gente é desprezado, a gente se sente humilhado, irmãos, muitas vezes, mas se for para colocar a palavra de Deus em prática, eu quero colocar, porque eu não quero pagar lá, não. Então, irmãos, isso deve mexer com a gente, porque, sabe por que essa palavra ela tem que ser dura? Porque tem muito cristão que acha que não vai ser jogado lá dentro, e vai ser jogado, muito cristão. Mas por quê? Porque a palavra está dizendo, meu Deus do céu, aqui 7:22, muitos hão de me dizer naquele dia, curaram no nome de Deus, pregaram, irmãos, tinham igrejas grandes, foram grandes líderes, foram grandes pais de família, mas não obedeciam às palavras de Jesus. Apóstolo, como é que obedece? Coloca em prática. Jesus quer ver, irmãos, você colocando em prática. Então, queridos, essa é a nossa vida diante do Senhor. Então vamos